Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã do YouTube. Louvado seja Deus por esse dia 27 de janeiro, aniversário da minha cara metade, do Uma Só Carne comigo, daquele em que nós, depois de errarmos nos casamentos falsos que tivemos, nos unimos com a bênção da Igreja Católica que nos ajudou a encontrar o caminho, a verdade e a vida. E mesmo já desesperados, a igreja não nos tirou então a esperança e nós então reconstruímos de verdade a nossa vida em Jesus Cristo com a igreja, com a nossa família e formamos sim um lar perfeito. Ninguém cobiçando ninguém, ninguém desejando ninguém como Urias, como a mulher de Urias, Davi, não foi nada disso, foi só em oração, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Eu desejo a felicidade total do mundo, a saúde para o meu marido, que ele viva como Abrão, 120 anos, como todos os nossos antepassados da Bíblia. Que o Sérgio, se não conseguir viver todo esse tempo, eu desejo para ele vida longa, vida eterna, junto com Jesus lá no céu, com Maria, com os anjos. Esse é o meu amor, uma só carne comigo, aonde nós somos e vamos formando uma família e sendo cada vez mais felizes na presença de Deus. A família é o nosso lema. Então, gente, a terceira semana do tempo comum, segundo Samuel 12, então vai dizer o seguinte: naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natã a Davi, e ele foi ter com o rei. Ele disse: numa cidade, Davi, haviam dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas, bois em grande número, e o rico possuía ovelhas e bois, e o pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Essa crescera em sua casa, junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa dos homens ricos e este não quis tomar uma de suas ovelhas ou um de seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas ele foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Natã disse a Davi: esse homem és tu, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por isso a espada jamais se afastará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sobre os teus olhos, e as darei a um outro, e ele se aproximará das tuas mulheres, à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 50, o Miserere, aonde então Davi implora o perdão de Deus. Ele mesmo escreveu esse salmo e ele diz assim: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Eu ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor.
O Evangelho, então, de Marcos 4, nesse sábado 27, 35 a 41, vai dizer assim: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sob um travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Nós temos ali, gente, eu sempre dizia que eu elogiava Davi, né? Aquele mocinho já lutava, matou gigante Golias, daí foi ungido, foi o escolhido de Deus. E eu falava para o Sérgio: nossa, estou apaixonada por Davi. E agora nós estamos vendo aqui o Davi fazendo uma grande porcaria, como cada um de nós mesmo escolhidos fazemos grandes porcarias. E Davi viu uma mulher muito linda, que era uma mulher de outro homem. Ela estava quase pelada, assim, ele achou muito bonita. E ele desejou a mulher de Urias, desejou a mulher do próximo, ele cobiçou a mulher de Urias. E ele então, por não ser tão perfeito, manda matar Urias na linha de batalha, sendo rei, se apoderando daquele poderoso que ele era e dizendo: mata a mulher de Urias, mata Urias para ficar com a mulher dele. Ele cobiçou a mulher do próximo, um pecado mortal. Mas o que acontece é que ele não se enxergou, como nós mesmos temos nossos olhos dentro do corpo e nunca nos enxergamos se não tiver um profeta na nossa vida que venha nos dizer. E Natã foi convidado por Deus a fazer uma visitinha para Davi e contou uma historinha. Ele não falou: Davi isso, Davi aquilo, eu te acuso ou não. Ele só disse: olhe, Davi, existia um pobre e um rico, um tinha uma ovelha, outro um monte, veio um hóspede, o rico mandou matar a ovelha do pobre. Ele se referia a Urias e sua mulher, e a Davi, que era um rei. E Davi fica indignado. E a própria lição que o profeta dá para ele faz ele julgar-se a si próprio. Ele diz: esse homem tem que pagar 4 vezes mais o que ele roubou e ele merece a morte. O rei julgou-se a si mesmo. Então, gente, o profeta diz: olhe, não vai ser bem assim, porque esse homem é você. Aí cai a ficha, ele chora, pede perdão, que tem o miserere ali, ele fica muito triste, porque, gente, quando Davi veio, já existiam os 10 mandamentos que vieram da parte de Deus para colocar ordem na casa. Isto era comum no mundo que ele vivia, Davi. Era comum na época de Abrão, era comum até Moisés aparecer. Depois Deus faz Moisés ir no Monte Tabor e dá uma regra para o povo. Deus dá, não é Moisés que dá. Então, não cobiçar a mulher do próximo era uma regra mortal. Para o povo hebreu, não podia cobiçar. E o profeta e Deus, o Espírito de Deus que deu os 10 mandamentos, veio julgar Davi. Davi achava que não estava fazendo nada errado, porque o mundo fazia isso. Mas acontece que Natã veio ser o olho que vem de fora, fazer Davi se enxergar. E Davi, através da conversinha e da historinha, da parabolinha que o profeta contou, se enxergou. Disse: esse homem tem que morrer, ele tem que ir lá e pagar 4 vezes mais. Fez justiça para ele mesmo. Aí o Natã fala: olha, o que vai acontecer é que todas as mulheres tuas, porque eles podiam ter mais mulheres, né? Mas todas as mulheres tuas vão ser cobiçadas. E elas vão, então, na tua frente, outro vem tomar as tuas mulheres. Então, Natã querendo dizer que Deus não é bobo, que Deus é justo. Aquilo que Davi tinha feito para Urias e ainda mandou matar Urias, aquilo estava clamando. E que Davi, com ele, e assim acontecia a mesma coisa. Houve uma maldição de Deus pelo que Davi fez. Então, o profeta disse: olha, isso que você está fazendo
Foi muito legal, só que a partir de agora, as tuas mulheres, sob os teus olhos, eu vou dar elas para outros, para você ver como é bom. E ele, então, se aproximará das tuas mulheres à luz desse sol. E ele ainda diz, você fez tudo isso às escondidas, achando que Deus não estava vendo, né? Mas eu vou fazer tudo à luz, porque Deus, ele não faz nada às escondidas. Quem faz às escondidas é o mentiroso. E ele disse, eu vou fazer para você isso, isso e isso. E falou, esse menino que nasceu da mulher de Urias, sempre foi chamada de mulher de Urias, nunca de mulher de Davi, esse menino vai morrer. E quando ele volta para casa, o menino está doente e morre. Então ele fica muito triste e se arrepende, né? E todos as pessoas que estavam no palácio não queriam que ele ficasse triste, mas ele sabia a mão de Deus que pesou nele, que é poderosa para fazer a justiça. No Salmo, mostra então como se sente uma pessoa que está em pecado. Ela quer um coração puro, ela quer de novo um espírito decidido. Ele pede que Deus não tire dele o Espírito Santo, ele quer a alegria da salvação, ele quer um espírito generoso, ele quer ensinar para os pecadores o caminho correto e que volte-se a Deus aqueles que estão errados. E ele quer que Deus, da morte como pena, liberte ele. E então ele vai louvar. Então Davi, que passou por todo esse pecado, como cada um de nós, faz esse salmo, é o Salmo 50, você pode orar. Eu sempre pedia, Senhor, me dá a alegria de ser salva, né? Eu fui assim, também condenada, né? Por eu ter me convertido fora do país, eu era casada e muita gente pensou só que eu tinha traído, né, o meu marido, mas eu não traí. Então, só o fato deles pensarem e me julgarem, aquele julgamento foi triste para mim, mas eu nunca perdi a alegria da salvação, porque eu sabia onde estava a verdade, eu sabia quem me libertou, eu sabia do julgamento dos homens e do julgamento de Deus. Mas o caso é o seguinte, gente, quando a gente peca, a gente é perdoado, mas existe a pena temporal. O que é a pena temporal? É você não parecer séria. É uma mulher que não faz nada errado, mas vive na rua, fumando, bebendo, pelada, conversando com tudo que é homem, ela não parece séria. Então o julgamento vem sobre ela humano. Claro que isso não vai castigar a Deus ela, mas se você pecar como Davi, às escondidas, e Deus vê, Deus sim vê, e vai acontecer o castigo, a justiça que acontece pela própria pessoa. A pessoa se auto-sabota, ela perde a alegria, ela perde a salvação, ela perde o louvor. Se você não está sendo uma pessoa decidida, firme, alegre, você está com pecado. Você tem que pedir perdão para Deus e voltar para poder livrar a tua alma da morte, do erro, do engano, do pecado e da mentira, para você aprender e voltar a louvar o Senhor com toda a força da tua alma, com toda a força do seu espírito. Deus é bom. Quando Davi se arrependeu, que eu sei, só matou o filho. Eu não acho que as mulheres dele, porque também não tinha tantas mulheres. Salomão que tinha, que era o filho de Davi depois, que tinha muitas mulheres. Não sei também se aconteceu isso que ele falou, que as mulheres à luz do dia iam ser tomadas dele por outros homens, né? Então, gente, eu também não vejo a justiça de Deus acontecer assim com essa frequência. Eu não vejo. Às vezes eu vejo sim, mas assim eu não posso agora citar para você aqui. Já vi sim uma pessoa que falou que não queria ter filho com outra que ficou estéril. Já vi muitas coisas acontecerem, mas assim, a gente não tem certeza que é um castigo e que Deus vai castigar as pessoas como, mas ele promete. Ele vai falar, olha, se quer fazer isso, vai ter que acontecer isso. E a gente também tem que fazer isso para os nossos filhos. Ah, você vai me desobedecer, você vai apanhar, você vai me desobedecer, vai ter que acontecer isso, vou ter que tirar o celular. É assim a psicologia mesmo de Deus. Ele faz isso sim. Então, Davi foi adúltero, mandou matar o homem, fez 2 pecados e cobiçou a mulher do outro. Então, ele fez 3 pecados mortais, né? Que nada impede que Jesus, Redentor, nos salve, nos liberte.
Jesus e a igreja podem nos libertar, mas a igreja nos ensina que fica a pena temporal. Aquela pessoa lança às vezes uma maldição sobre você e então você fica mal acontece, né? Deus mesmo te perdoa, mas às vezes você não fica tão bem assim, acontecem coisas estranhas na vida de quem tem um pecado mortal, mas Deus perdoa sim, Deus é misericórdia e a tua história com Deus, como foi a de Davi, como foi a minha com Deus. No evangelho, então, nós vamos ver que Jesus, né, entra na barca e ele começa aquela ventania, a água entra na barca e então, gente, Jesus tinha alegria de ser salvo, ele era o Salvador, e quando ele diz para o vento, cala-te, o vento cessou, sai daqui tempestade, a tempestade parou e os discípulos ficaram assustados. Então, o que nós podemos levar de lição nesses dias, né? Que Jesus é o Salvador, que errar todo mundo erra, que ter o olho dentro do corpo. O que eu peço então nesse dia, Jesus, ele é o que acalmou a tempestade, que fez. Jesus acalmou a tempestade, cessou o vento. Esse Jesus que fez isso pode cessar a tempestade na tua vida, se você acreditar. Esse Jesus que cessou a tempestade pode criar em você um coração puro, dar um espírito decidido para que ele não te afaste da face dele e não retire de você o Espírito Santo. Ele pode te libertar da morte eterna. Jesus, ele morreu na cruz para isso. Então eu peço nesse dia para cada um de nós, primeiro, se você tem o olho dentro do corpo, que mande um profeta para você, uma profetisa, para te mostrar a verdade. Segundo, que você se arrependa. Terceiro, que você saiba onde está o perdão do pecado e a vida eterna. Não é em qualquer grupinho, gente. O perdão do pecado e a vida externa está em Jesus que morreu por nós. Qualquer religião que pregue algo diferente disso não é de Deus. Você tem que ir atrás do perdão dos teus pecados. Gente, o profeta da nossa vida pode ser o exame de consciência à noite, que você, ou uma meditação, onde você respira, o teu olho, a tua alma saem do teu corpo e você pesquisa, como diz no Salmo, meu coração está puro, eu estou respirando livremente, eu estou com o espírito decidido, eu estou com a face de Deus me olhando, o Espírito Santo está em mim, o anjo da guarda está em mim, eu estou com alegria, eu estou louvando, eu estou com um espírito generoso. Todo dia você, tô com vontade de ensinar para quem erra o que é certo. E então, eu tô com vontade que as pessoas voltem para Deus. E eu tô com vontade de viver plenamente com Deus a minha vida. Você todo dia se questiona isso e vai lá dentro de cada resposta para ver se tem alguma coisa faltando para você. Se tiver, você vai e luta, pede perdão, pede o Espírito Santo, pede o grupo de oração, pede oração, vai no padre, confessa e se liberta do pecado, como Davi se libertou, e sai de você esse pecado e você vai ter uma vida plena, uma vida eterna, cheia da graça, do amor de Deus. Que isso aconteça para você, meu irmão, que isso aconteça para mim, minha irmã, e que a gente queira um levar o outro para o caminho do bem. Que a gente queira ser profeta e profetiza na vida das pessoas. Amém. Deus Todo-Poderoso nos guarde, nos ilumine, nos proteja, nos faça levantar os braços com louvores e agradecer com alegria, com salvação, o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém.